Olá, eu sou a fonoaudióloga e conselheira Simone Aparecida Capellini, sou a atual presidente da Comissão de Educação do Crefono 2 e hoje, nesse Papo de Fono, estaremos com uma convidada muito especial, que é a doutora Suzilei Faria Bello, que é fonoaudióloga, doutora em Educação Especial e pós-doutora no programa de Ciências Tecnológicas e Sociedade, também da Universidade Federal de São Carlos. É um prazer estar recebendo aqui a nossa vice-coordenadora do Departamento de Fonoaudiologia Educacional na área do Comitê de Educação Especial. Bem-vinda, Suzilei, a esse Papo de Fono, onde nós vamos estar falando sobre um tema que eu sei que não é só uma paixão minha, mas também é uma paixão sua, que é falar sobre a questão da inclusão, né? Nós sabemos que, para além da realidade que é a inclusão, ela é uma necessidade, né? E muito embora a fonoaudiologia, tanto na atuação clínica como educacional, ela precisa estar muito, vamos dizer essa palavra, né, antenada com a política, né, de educação especial baseada na perspectiva da educação inclusiva, nós sabemos que ainda, né, nós temos alguns fonoaudiólogos que não têm um conhecimento tão vasto sobre essa política. Então, a minha pergunta para você, doutora Suzy, é como operacionalizar, né, fonoaudiologicamente essa nossa atuação na educação especial? Tendo em vista, tá, pessoal, que esse tema hoje, ele é muito importante de ser debatido, porque nós estamos exatamente há 6 dias, né, pouco menos de uma semana, aqui nesse momento da gravação, sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, realmente, falar da inclusão é necessário e preciso, né, nesse contexto. Então, Suzy, com você a palavra. Olá a todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui no Papo de Fono. Acho que, né, é um projeto super importante do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região, e principalmente por poder estar ao lado, né, da professora doutora Simone, que eu tenho muito carinho, muito respeito, admiro pela expertise de como ela conduz, né, lindamente o seu trabalho dentro da fonoaudiologia. Então, para mim, é um grande prazer aqui. E o outro grande prazer, né, é falar realmente, né, de um tema desafiador, né, inclusão. A gente tem aí uma faceta enorme para pensar nessa neurodiversidade, né, nós vamos pensar em inclusão social, inclusão educacional, inclusão de diferentes formatos, né, mas acho que aqui dentro, né, desse papo, acho que pensar, né, no que a gente pode compreender desse tema, trazer aí uma luz, né, para os fonoaudiólogos entenderem como que a deficiência, né, pode ser organizada dentro do contexto educacional, e não só a deficiência, mas as necessidades educacionais especiais dentro desse contexto, né, porque a gente está falando aí de uma neurodiversidade de aprendizagem, né, e aí isso implica em pensarmos como nós, fonoaudiólogos, podemos ser parceiros dessa escola para eliminando as barreiras aí de acesso, né, e permanência, né, como diz tantas vezes essas palavras, né, em legislações, em diferentes lugares, né, a importância, nós temos visto aí a quantidade de acesso, isso já está fato, já está posto, né, falar de inclusão também, refletir sobre inclusão, refletir sobre educação inclusiva, né, são temas que a gente tem aí dialogado bastante, né, mas até conversando com a Simone, a gente sempre, assim, fala dessa questão da operacionalidade, né, como é que a gente pode operacionalizar isso, e essas ferramentas, né, eu acho que, assim, eu gosto de pensar em algumas palavras-chave, né, eu sou dona de uma palavra-chave, então, entre elas, né, essa questão de instrumentalizar e operacionalizar são palavras importantes para quem está tanto no contexto clínico educacional, mas pensando um pouco mais, né, no contexto educacional, essas ferramentas para lidar com a inclusão, né, e pensar numa educação inclusiva que atenda o perfil daquele sujeito,
sujeito, né, para eliminar aquelas barreiras, porque a individualidade é importante a gente conhecer o perfil daquele aluno, né, ou daquele sujeito, porque não dá para colocar todo mundo dentro de um mesmo quadradinho, né, porque inclusão remete isso, a gente entender o quanto o quanto que acho que essa educação inclusiva, né, ela pode identificar dentro da sua comunidade educacional os benefícios que a gente pode ofertar para aquele sujeito, né? Então, visto isso, acho que a fonoaudiologia ela está dentro de um contexto em que a gente precisa entender prioritariamente o trabalho colaborativo, né? Não sei se eu estou equivocada, né, Simone? Mas é justamente entendendo aí essa pluralidade, esse espaço que a gente se encontra dentro daquele contexto, né? Em como é que a gente vai poder usar essas ferramentas, né? E essas ferramentas, elas estão, muitas delas, dentro da educação especial, né? Essa maleta que a gente tem que carregar, ela está dentro das legislações, ela está dentro das formas de potencializar esse trabalho, né? E aí surge essa palavra colaboração, né? Que não é fácil da gente trabalhar em colaboração, entender o que é uma colaboração, né? Implica aí a gente compreender o ambiente, a gente compreender os espaços, os atores que atuam dentro desses espaços, né? Compreender qual é a nossa atuação dentro daquele espaço especificamente, com aquele aluno especificamente, que aí as ferramentas que a gente vai usar vai depender justamente desse levantamento, né, desse levantamento das necessidades desse sujeito, né, desse aluno. E aí, pensando, né, nesse trabalho, acho que esse trabalho colaborativo, ele implica em diferentes coisas. Implica em pensar na própria consultoria colaborativa, que a gente vai falar um pouco mais, né, acho que aqui cabe esse contexto, mas também implica em a gente pensar em outras formas colaborativas que a gente pode até tirar da maletinha e, de repente, ofertar como, né, dentro do próprio trabalho colaborativo, ofertar na dinâmica com essa discussão de planejamento com o que esse aluno precisa, como o coensino, né, como também a tutoria por par, enfim, né, a importância do envolvimento da família nesse processo, né, então tudo E aí, Suzy, você Hum. falando, desculpa te cortar, mas você falando disso me remete à necessidade do fonoaudiólogo conhecer as práticas baseadas em evidência, que são da educação especial. Então, você citou algumas, né? Você citou a questão do coensino, que é uma prática baseada em evidência, que a gente pode estar intermediando e fazendo um trabalho de ponte entre esse professor do ensino regular com o professor do ensino especial, falar do uso até mesmo da comunicação suplementar e alternativa, né? Que também é uma prática baseada em evidência que o fonoaudiólogo precisa se apropriar, seja para a criança que tem, né, uma deficiência intelectual, ou seja, aquela criança que tem uma dislexia ou um TDAH, né? Porque cabe, né, nas duas condições, né? Para os casos que são mais graves e para aqueles que têm uma gravidade menor, né, em termos de processo ensino e aprendizagem. E aí você comenta uma questão importante, que é a questão do monitoramento de progresso, né? O quanto, na verdade, a gente precisa estar instrumentalizado para ajudar esse professor no monitoramento de progresso desse aluno, né? Quer dizer, ele comparado com ele mesmo, o quanto que, na verdade, eu posso contar para esse professor o quanto ele está, né, evoluindo, ou ele precisa evoluir mais, né, dentro do que a gente precisa também falar, que é o PEI, né, o quanto, na verdade, o fonoaudiólogo educacional, ele faz parte desse PEI, dentro da escola, ajudando, orquestrando esse material junto ao professor, e na clínica, né, ofertando medidas clínicas, né, medidas, por exemplo, de linguagem, medidas de aprendizagem, que podem ser utilizadas por esse professor, né. E aí, quando você fala do modelo de consultoria colaborativa, cabe tudo isso, né? Cabe tudo isso, porque, assim, a colaboração, né, ela é como se pensar no guarda-chuva, né, acho que embaixo da colaboração tem tudo isso e um pouco mais, né, então, justamente, essa operacionalidade, ela vem do fonoaudiólogo conhecer essas práticas baseadas em evidência da educação especial, né, porque é ela que vai proporcionar as ferramentas que a gente vai poder usufruir
tirar na maleta e usar naquele contexto, né? E a consultoria colaborativa, especificamente, né, ela traz aí um contexto em que ela é definida, né, isso já desde, né, não é novo, né, desde a década de 80, 90, os estudos trazem esse conceito, né, mas traz aí esse conceito de que essa parceria entre o especialista e o professor, né, seja ele da sala regular ou da sala, né, ou o professor especialista, mas de entender como é esse perfil desse sujeito e o que a gente pode planejar, né, para colaborar com isso. E esse planejamento, ele pode estar aí atrelado ao PEI, né, atrelado, né, a outros contextos, né, que a escola prescreve, né. Então, esse conhecimento do fonoaudiólogo, né, da implementação da própria consultoria, né, ela não é um aspecto simples, ela tem aí seus processos, né, a gente até, né, levantou aí uma possibilidade de um checklist de algumas fases, né, para poder implementar essa consultoria. Então, um contato inicial, né, inicialmente entender que o trabalho é em colaboração, entender que esses agentes, cada um tem a sua função, né, entender que cada um tem o seu, a sua aplicabilidade, a sua expertise, né, e a fonoaudiologia dentro da escola, né, pensar nessas questões do aprendizado, né, o que envolve potencializar o aprendizado daquele aluno. Inicialmente, ela tem uma perspectiva mais individualizada, mas que isso pode ser ampliado, porque a gente vê nos estudos, né, que executando esse modelo, o coletivo ganha, né, a sala ganha, então não é especificamente um único sujeito, a gente vai monitorar aquele aprendizado daquele sujeito, né, ele com ele mesmo, mas o ganho é coletivo, né? Então, dentro desse processo, pensar nessas relações, de como isso pode ser visto dentro da sala de aula, como esse aprendizado pode ter aí esses programas, propostas para aquele sujeito, levantar essas informações para poder planejar de forma adequada, né? Levantar objetivos claros, objetivos passo a passo, né? Objetivos instrucionais para facilitar o aprendizado daquele sujeito, que vai remeter ao levantamento das estratégias que podem ser ofertadas para esse professor, né? Aí entra, né, a própria comunicação alternativa, né? Porque ela traz aí essa possibilidade, né, de auxiliar nessas estratégias, né, para acesso a essa informação, acesso a esse aprendizado, né, isso tudo vai sendo discutido dentro, né, dessa colaboração, ou seja, é viável, não é viável, está dando certo, não está dando certo, implementa a proposta, né, e monitora, né, então monitoramento em caixa alta, né, a gente precisa verificar se isso está dando certo ou não, né, e ajustando nessas possibilidades, ajustando esses planos. Isso é possível? É possível, né, na minha prática, a gente já tem feito isso em alguns, né, momentos, a gente tem casos de sucesso, né, em que a criança tem aí um potencial de aprendizado, né, dentro dessa proposta inclusiva, né, ou seja, olhar para essa educação inclusiva dentro de uma organização em que cabe aquele perfil daquela criança, né, em que todos os pares acabam ganhando, o professor acaba se instrumentalizando, né, porque a gente está ali no suporte, no apoio, na colaboração, na discussão, nós ganhamos, né, porque essa troca é muito importante, às vezes a levantamento das propostas da implementação desse programa não necessariamente cabe àquela realidade educacional, né? Então, é exatamente isso que a gente vai ganhando na colaboração, né? Essa troca em que, olha, a expertise do educador, ela tem que ser considerada, né? É ele que está dentro da sala de aula, é ele que sabe as condições de aprendizagem que aquela criança está inserida, então a gente precisa também aprender a escuta, né? Conseguir escutar, conseguir trocar essa informação, né? Levar um pouquinho mais de afetividade, não sei se é porque no final do ano a gente está tão cansado, imagine esses educadores, né? Eu acho que levar a questão da empatia, né, de entender que na verdade, talvez, então vamos imaginar, né, eu acho que primeiro ponto, né, quando eu escuto sempre você falando, né, da consultoria colaborativa, e quando eu estou também, né, nessa prática de fazer essa consultoria para as escolas, eu sempre penso
que é a necessidade de pensarmos que a gente tem que parar com essa história de achar que você vai na escola da criança, vai dar uma orientação e pronto. Né? Ou então você vai saber o que acontece com a criança por um relatório escrito ou um checklist comportamental ou cognitivo-linguístico e pronto. Não, né? Na verdade, essa consultoria, ela é o dia a dia, né? É o estar como professor nesse planejamento, é estar com a equipe da escola nesse planejamento, e aí o quanto eu preciso dessa questão da afetividade e da empatia, né? Por entender que nós estamos lá, talvez, falando de uma criança pontual, mas esse professor vai ter mais 5 que precisam dessa mesma orientação, né? E que talvez não esteja recebendo, ou esteja recebendo de outro profissional, uma outra abordagem, mas a gente precisa ser realmente empático, né? Para entender que para ele não é fácil, né? Nós estamos falando de uma criança, ele é uma dentre várias, né? Exato. E isso também, né, eu acho que essa questão dessa interação, né, a gente precisa aprender a escutar um pouco mais, né, porque às vezes ele traz informação em que a gente atrela, olha, nessa informação a gente pode levantar tais possibilidades de estratégia, vamos usar tal ferramenta, né, ou então vamos ofertar uma proposta de atividade que seja mais instrucional, né, e como faz isso, né, vamos mostrar o passo a passo, né, dentro daquela temática que, né, a fonoaudiologia tem sua expertise, e aí você falou num ponto, Simone, que também a gente não pode deixar de falar, né, que a própria consultoria, ela não é planejamento ou encontros longos, que a gente fica lá debruçada horas, né? Ela é pontual, né? É isso que traz o dinamismo do processo. Ela é né? Assertiva, né? Por isso que eu preciso que o fonoaudiólogo se aproprie desse conhecimento, né? Que ele fale, que ele discuta a consultoria colaborativa. E isso é uma coisa que a gente, né? Eu posso falar nós, né, Suzy, porque a gente vivencia isso praticamente junto, é muito pouco. Né, você ainda tem muitos poucos fonoaudiólogos que atuam com crianças com necessidades especiais, sejam elas mínimas ou máximas, mas que não controlam, que não sabem dessa consultoria, né? Então, acho que vale a pena. Né? E na própria consultoria, a gente já define aí, né, se aquele aluno ele precisa de mais suporte, menos suporte, Isso, que tipo de suporte, né? Como é que a gente vai aumentando ou diminuindo esse suporte, né? Justamente para ir eliminando as barreiras, né? Olha, dessa forma é mais fácil para ele aprender, ele é mais potencializado, ele é mais motivado, né? Então, esse contexto, ele vem de um diálogo constante, né? De uma troca de informação constante, e aí essa troca de informação o fonoaudiólogo precisa estar imbuído um pouco de teoria, né? Precisa entender um pouquinho, né? E aí, você falando nisso, sabe o que eu me lembro? De uma discussão nossa já sobre a questão de que nós estamos preocupados com o DUA, com o Desenho Universal de Aprendizagem. Mas nós não falamos de consultoria colaborativa. E uma está na dependência da outra, né? Então, talvez por isso que a gente tem tanta dificuldade de implementação de DUA, por isso que a gente tem tanta dificuldade de implementação de PEIA, porque a gente não fala da consultoria colaborativa, né? Exato. Então, nossa, Suzy, muito obrigada por você. É uma delícia, né? Dava para ficar um tempão. Nossa, por mim, com certeza eu ficaria, né? Mas assim, muito obrigada por nesse papo de fono, do Crefono 2, você ter compartilhado um pouquinho da sua expertise e ter trazido, na verdade, esse desafio que é falar, né, dessa consultoria colaborativa. Então, em nome do Crefono 2, eu agradeço a sua presença, o seu tempo disponível para nós e espero sinceramente que nós possamos estar juntas em outros momentos, discutindo esses e outros assuntos tão necessários para aí melhorar a atuação do fonoaudiólogo junto à inclusão. Muito obrigada, Suzy, pela sua participação.
Eu que agradeço, né? E um momento tão importante, né? Ou seja, pensar nesse papo, né? Justamente nessa data, né? Em que vai se falar, em que vai se refletir, né? São datas como essa que a gente pode levantar aí, além das reflexões, a operacionalidade, né? Então, eu acho que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e também acho que a gente, com relação à própria consultoria, né? A gente tem aí no trabalho conjunto nosso, né? Um e-book que está disponível nas redes sociais, né? Então, quem quiser entrar lá, pode encontrar um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor dessa proposta. A gente está aí à disposição, né? Acho que enquanto comitê, né, a gente deseja isso, né? Divulgar aí essas informações que competem à educação especial, e eu fico muito gratificada por esses momentos. Muito obrigada, Simone, pela sua confiança e ao Conselho pelo convite. Muito obrigada, Suzy. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, um até breve e muito obrigada por estar conosco nesse Papo de Fono, nesse podcast tão especial sobre inclusão. Um beijo, muito obrigada.